Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tempo Online, seu destino diário para ficar por dentro das principais condições atmosféricas, das principais notícias relacionadas sobre o tempo aqui no Brasil. Meu nome é Roger Daltri e eu vou ser o seu guia virtual nesse passeio pelo tempo e pelo clima, trazendo informações, análises aprofundadas para que você esteja sempre preparado para o que o céu nos reserva. Aqui a gente vai além das especificações, pessoal. A gente vai explorar juntos as nuances do tempo, entender as mudanças climáticas que impactam inclusive o nosso dia a dia e os mistérios por trás das condições atmosféricas. Então, vem comigo para poder entender. E nos destaques de hoje, galera, a gente tem, primeiro, previsão de tempestade em São Paulo, que vai mobilizar o gabinete de crise e a Enel anuncia reforços. Está na hora, né? O alerta para o perigo de tempestades que está em vigor para esse sábado, 11 estados do Distrito Federal, a gente saber os possíveis riscos. Alerta para enchente grave de proporção histórica na bacia do Rio Uruguai. Frente fria trazendo risco de tempestades severas para o sudeste e para o centro-oeste nesse fim de semana. Tempestades que vão causar estragos no sul, inclusive granizo registrado no sudeste. Risco de chuvas severas. A gente tentar entender o que causou a tempestade com muitos raios em Porto Alegre. E também foi confirmado um tornado em Itá, lá em Santa Catarina, na madrugada do dia 16 de novembro. Vamos tentar entender isso. Então, pessoal, a gente começa falando dessa previsão de tempestade em São Paulo que vai mobilizar o gabinete de crise e a Enel. Está com várias polêmicas envolvendo a Enel, essa questão da energia. É importante que ela vai anunciar reforços. Prefeitura e governo estadual preparam ações para minimizar os impactos do mau tempo. O concessionário terá mais equipes técnicas e canais de atendimento. Você vê como o tempo está ligado a diferentes setores, diferentes coisas do nosso dia a dia, então é muito importante você ficar atento aí. Vamos lá, aproveitando essa reportagem da Folha de São Paulo. A previsão de tempestades com rajadas de vento para esse fim de semana, fica atento. Em São Paulo, mobilizou uma força-tarefa entre órgãos municipais e estaduais para minimizar os impactos do mau tempo após uma semana, né, com onda de calor recorde. Impressionante essa semana, tá? Teve um domo de calor em uma grande parcela do Brasil e depois a gente fala um pouquinho sobre isso. O governador Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, passou a tarde de sexta-feira, dia 17 de novembro, reunido com secretários, integrantes da Defesa Civil, prefeitos na região metropolitana, no litoral, para discutir medidas para evitar, né, um novo cenário de apagão, como o que ocorreu no último dia 3, quando mais de 4.200.000 domicílios ficaram no escuro após uma forte chuva com rajadas de vento, que foi absurdo, né? Semana inteira, várias pessoas sem luz. A gestão já havia anunciado a criação de um gabinete que terá Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, e representantes distribuidoras de energia. Segundo o coordenador da Defesa Civil, o coronel Hengel Pereira, haverá 5.000 agentes do órgão em 620 municípios de prontidão para atender as ocorrências. Esse contingente soma-se ao Corpo de Bombeiros e outras entidades com as concessionárias de energia. Haverá canais diretos de comunicação para prefeituras com a Defesa Civil e empresas de energia elétrica, segundo o governo estadual. Então, atenção, pessoal, porque os próximos dias, inclusive, a gente tem previsão de tempestades para esse final de semana, os próximos dias aí para esse dia, hoje é dia 18, novo cenário, 19, esse da última semana. A tendência é chegar uma alerta de perigo, já vai falar tempestades que vai trazer nesse problemas, dia pode trazer problemas se nada 11 estados. E Enel, pelo menos a população de São Paulo aí, ela já está se mobilizando junto ao governo paulista. E também Distrito Federal. Vamos dar uma olhada nos possíveis riscos, tá, galera? O CEMADEM alerta para a possibilidade de alagamento, deslizamento de terra na região sul e também no sudeste brasileiro. Vamos dar uma olhada nessa reportagem do G1 falando um pouquinho sobre isso. A frente fria deve trazer fortes chuvas e causar estragos em boa parte das regiões sul e sudeste e também no centro-oeste brasileiro. Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de perigo para tempestades que vão abranger 11 estados e também o Distrito Federal. Os estados sob esse aviso de perigo são São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Com alerta de perigo por causa de temporais, as regiões podem ter chuvas de 100 milímetros por dia. É chuva pra caramba, é muita água, então fica atento aí. No fim de semana, há previsão de ventos intensos que podem chegar a absurdos 100 quilômetros por hora e queda de chuva, de granizo. Então fica ligado que a gente tem uma previsão para esses 11 estados temporal, de chuvas caudalosas, de enchentes em alguns lugares,
Então, atenção aí, ó. Risco de alagamento e deslizamento de terra por conta dos altos volumes de chuva previstos especialmente para o sul e sudeste nesse fim de semana. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, alerta para os riscos de alagamento e deslizamento de terra. Os avisos do CEMADEM se dividem em duas categorias: o risco hidrológico, e aí é a questão voltada para a chuva, e o risco geológico e a questão da terra. Enquanto os hidrológicos englobam eventos como alagamentos urbanos, inundações, pequenos córregos, por exemplo, o geológico se refere a deslizamentos de terra e quedas de barreira, que também é um problema seríssimo no nosso país. Os alertas para cada risco podem ser em três níveis: o moderado, quando não se descarta a possibilidade do fenômeno alertado e caso ocorra é previsto um impacto moderado para a população; o alerta alto, tá, galera? A probabilidade de ocorrência de desastre é alta, assim como o seu potencial de impacto. Nesse cenário, a gente recomenda verificações das áreas de risco, acionamento dos órgãos de locais de apoio, isso é importantíssimo, e o muito alto, onde a probabilidade de ocorrência do fenômeno com chance de grande impacto na população é enorme. A recomendação para acionamento do sistema de sirenes, possibilidade de ocupação das áreas de risco, deslocamento de equipes para atendimento nessas áreas de risco. E aqui está a previsão de risco hidrológico. Dá para ver que a região norte do Brasil, o nordeste brasileiro, o centro-oeste, não tem nenhum problema. A gente tem aqui, ó, entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma região onde há risco, o risco é moderado. A gente falou dos níveis de risco aqui, o moderado. A maior parte do Brasil não tem risco nenhum, o risco é muito baixo. Mas se pegar o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nós temos de moderado a alto riscos de acontecimento de problemas nessas regiões. Então fique atento para o risco hidrológico, muita chuva em algumas dessas regiões. Para esse sábado, o CEMADEM emitiu um alerta de alto risco de alagamentos para a região sul de Santa Catarina, região metropolitana de Porto Alegre. O aviso é moderado para a possibilidade de inundações na Grande Florianópolis, região metropolitana de Curitiba, no nordeste do Rio Grande do Sul. Também há probabilidade moderada de deslizamentos de terra no norte do Rio Grande do Sul e leste do Paraná. Em Santa Catarina, o alerta é alto para queda de barreiras e deslizamento. No sudeste, há risco moderado para transbordamentos de córregos e alagamentos, região metropolitana do Rio de Janeiro, região sul e centro-sul fluminense, no Vale do Paraíba, região metropolitana também de São Paulo. Fim dos recordes de temperatura. Depois da semana inteira com onda de calor, nessa última semana foi uma coisa absurda. Nos próximos dias, algumas cidades podem enfrentar quedas bruscas de temperatura. São Paulo, por exemplo, a máxima deve ir de 36 para esse sábado, prevista para 24 na próxima segunda-feira. Então, entre sábado e segunda, a queda de para 12 graus de temperatura nos próximos dias. No Rio de Janeiro, a expectativa também alerta para enchente 12 graus, proporção histórica entre sábado no Rio Uruguai. A gente vai ter ligado uma máxima cheia do Rio Uruguai será uma das maiores da história e trará um enorme número de pessoas desabrigadas. 28. Fiquem atentos. E também desalojadas na fronteira oeste. Metsul Meteorologia alerta para que o noroeste, o Rio Grande do Sul e a fronteira oeste gaúcha vão enfrentar uma cheia histórica nos próximos dias. Grandes proporções no Rio Uruguai, será uma das maiores enchentes que essa região já viu. Nível medido na régua argentina, junto ao extremo noroeste do Rio Grande do Sul, às 6 horas da manhã, atingia 19,20 metros. A marca superava o pico da grande enchente 19 de outubro, que era de 17,85 metros, assim como o pico subsequente de 16,7 metros. Então, é perigoso, é preocupante a situação nessa região. A tendência é do Rio Uruguai se elevar nas próximas horas, o que vai fazer com que a cheia adquira proporção ainda maior, se torne extremamente grave ao longo da bacia. E outros órgãos então, a galera do governo do Brasil aí, dos governos municipais, vai ter uma possibilidade de cheia histórica e coisas delicadas na bacia do Rio Uruguai nos próximos dias. E outra coisa, galera, a frente fria vai trazer risco de tempestade severa para os órgãos ligados nesse final de semana. Vai ter regiões com acumulados que podem chegar a 180 milímetros. A semana começou com altos acumulados,
na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, e vai continuar com acumulados grandes nos próximos dias, tá, galera? Tem algumas cidades como aqui, ó, Ituporanga, em Santa Catarina, com 146,8 milímetros, Campos Novos com 105, Curitibanos com 103, Lages com 100, Erechim com 90,8. A chuva não vai dar trégua nos próximos dias no sul do Brasil. Tem até aqui vídeos do X. Aqui, ó, olha aqui caindo aqui, ó. Sai dali, ó. Sai que vai cair a casa também. Sai! Meu Deus do céu. Olha aquele bosta lá. Esses são os principais riscos, né? Essa situação de chuva caudalosa. Loucura. Então a região sul tem que estar em alerta, e sudeste também, porque pode cair esse tipo de chuva nos próximos dias nessa região, como já falou anteriormente. Essas tempestades vão causar estragos, pontos sem dúvida nenhuma, então é importante ter atenção, tá bom? Para finalizar, a gente teve uma tempestade com muitos raios em Porto Alegre, absurdo esses últimos dias aí, muita gente acordou no meio da noite com intensas trovoadas que atingiram Porto Alegre no final da madrugada. Desse sábado, grande quantidade de raios, nuvens solos com forte e intensas trovoadas atingiram a capital gaúcha por volta das 5 da manhã. Nas redes sociais, vários usuários colocaram lá que estavam espantados e assustados com a força das tempestades elétricas. E aqui dá para ver, deixa eu só fechar aqui, dá para ver que essa região teve forte intensidade, né? Mais satélite às 5 horas da manhã do sábado, mostrando essa situação delicadíssima, né? Mas o que causou tantos raios? A imagem satélite às 5 horas de sábado explica que, em parte, isso ocorreu porque nuvens extremamente carregadas estavam sobre a área de Porto Alegre. De acordo com a imagem do canal infravermelho de satélite meteorológico GOES-16, os topos das nuvens atingiam mais de 80 graus negativos. A temperatura no topo, entre menos 80 e menos 90, indica que essas nuvens eram de grande desenvolvimento vertical, que podiam atingir de 10 a 15 quilômetros de altura na baixa troposfera, e elas costumam provocar chuva forte, temporais, e levou à formação de nuvens muito carregadas, tipo cumulonimbus. E essa combinação de ar quente, baixíssima pressão atmosférica, abundante umidade, fez com que a atmosfera ficasse extremamente instável e propícia à formação dessas nuvens de tempestades, tá, galera? Então aqui tá o mapa dos raios que atingiram essa região, tá, galera? E assim, Doideira, chuva de muita, granizo, muita correria, forte, assusta tudo as isso tá pessoas previsto do próximo Brasil. dias. Por sorte, dessa por vez coisas não delicadas houve como registro o de tornado vento foi intenso que caiu confirmado em em Santa Santa Catarina, Catarina, cidade de curto período. Na madrugada do dia 16 de novembro, chamou tá, a galera? atenção Então, de Porto teve Alegre, sido da Santa galera que Catarina vive em Porto confirmou a Alegre, a ocorrência ocorrência de um tornado no município de Itá. Na madrugada de quinta-feira, dia 16 de novembro. O que é um tornado? É uma coluna de vento giratória na forma de funil que toca o solo. Essa coluna de vento une a base da nuvem ao solo. A velocidade do vento dos tornados pode variar de absurdos 110 km até a 500 km por hora. A intensidade dos ventos é medida pela escala Fujita, que vai de 0 a 5. A Defesa Civil fez uma análise técnica lá de Santa Catarina entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta, onde um aglomerado de tempestades severas avançou na região do Grande Oeste de Santa Catarina, que foi provocado pela atuação de uma frente fria que está sobre a região sul do Brasil, combinado com o fluxo de massa de ar quente e úmido que veio do norte. Essa tempestade acabou provocando danos associados a vendavais, chuvas intensas, com diversas ocorrências de queda de árvores, alagamentos, enxurradas, ocorrências no município de Itá, onde foi observado que dezenas de eucaliptos retorcidos, recortados, quebrados, árvores removidas desde a raiz. Então, em Ceará, no município vizinho, a gente tem relatado também quedas de árvores. E aqui algumas imagens que vão mostrar isso, tá, galera? Olha só a situação que a gente teve. Isso, força do vento, que é absurdo. E, claro, desperta na gente preocupação com relação aos próximos dias, tá? As imagens do radar meteorológico de Chapecó também foram observadas tempestades se aproximando por volta de meia-noite. Essas tempestades apresentavam potencial para descargas elétricas, a queda de raios, né? Intensas rajadas de vento, queda de granizo, assim como alagamentos, enxurradas devido à intensidade da chuva, especificamente nos municípios de Ceará e também de Itá.
Então a gente tem a imagem de satélite aqui mostrando essa intensidade. Quanto mais vermelho, tá, é uma coisa maior a probabilidade. Tá, então a gente tem um formato, infelizmente nós tivemos círculo branco, a passagem desse tornado quando se tem a ocorrência de região, tornado, e isso foi confirmado. A velocidade mínima para se tornar um então, tornado galera, de por 110 tudo km isso, por hora, podendo chegar até Fiquem atentos aos próximos dias. O que se observa é que a gente vai ter uma chegada de uma frente fria que já está no sul, que vai avançar para o sudeste e parte do centro-oeste, vai mudar o tempo, vai trazer chuva de granizo em alguns lugares, vai trazer modificações severas no tempo, queda de temperatura brusca, 12 a 14 graus em metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo, possibilidade de deslizamento de terra, possibilidade inclusive de enchentes, de alagamentos. Então, tudo isso chama atenção. Fiquem atentos aos próximos dias. E por isso eu faço um convite para você. Não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, ficar atento, porque a gente vai trazer atualizações do tempo aqui para você. E como o tempo está mudando de maneira muito rápida e brusca, tem que ser diariamente, tem que ficar ligado no dia a dia nessas atualizações. Por isso, fica atento aí ao que a gente vai trazer ao longo dos próximos dias com relação à previsão do tempo, tá? Então, faça esse convite, fico por aqui, agradecendo sua audiência, sua paciência e deixando esse convite especial para você. Até a próxima, tamo junto!